Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor William. Hoje nós estamos na nossa 12ª aula. Hoje nós iremos falar sobre a vida do filósofo chamado Pitágoras. Então, nós estamos agora tratando do capítulo 3, que se trata da escola pitagórica. Então, no capítulo anterior, capítulo 2, nós falamos da escola jônica, dos principais pensadores ali da escola jônica, e hoje nós vamos iniciar então a escola pitagórica. Na nossa aula de hoje, nossa aula número 12, nós vamos tratar da vida do filósofo e matemático chamado Pitágoras. Então aqui nós temos a foto de um busto do Pitágoras, como teria sido o Pitágoras. Então, o Pitágoras ele teria nascido lá por volta de 570 e falecido em 495 a.C., aproximadamente. E uma coisa interessante sobre o Pitágoras é que é difícil dizer, assim, de maneira histórica ou objetiva, como que se deu a vida desse pensador, desse filósofo. É difícil dizer quem foi o Pitágoras realmente. Por quê? Porque a vida desse pensador, ela está, digamos assim, envolta numa série de mitos, numa série de lendas. E às vezes é difícil saber o que é verdade e o que não é. Tá? Então, as indicações sobre a vida do Pitágoras são poucas e quase sempre se referem aos pitagóricos e não a Pitágoras. Também tem esse detalhe. Muitas vezes o que nós sabemos, nós atribuímos a Pitágoras, na verdade se deve mais aos pitagóricos. Então, por exemplo, Aristóteles é um autor ali que ele vai comentar um pouco sobre Pitágoras e ele sempre se refere aos pitagóricos e não, de certa forma, a Pitágoras, porque é muito difícil diferenciar o que é o pensamento do Pitágoras e o que é o pensamento dos pitagóricos. Até mesmo em relação às obras que seriam, digamos assim, deixadas por Pitágoras, não se sabe se foi realmente ele quem escreveu ou se foram, digamos assim, os pitagóricos, né? Porque ele tinha diversos seguidores, ele tinha muitos seguidores. E muitas vezes, muitos deles ali acabavam criando obras, escrevendo livros e colocando o nome de Pitágoras, como se fosse o Pitágoras quem tivesse escrito essas obras. Tá? Então é muito difícil saber alguma coisa assim concreta sobre a vida desse pensador. Mas é claro que existem informações, e a gente vai tratar disso um pouquinho também. Como eu havia falado, né, a vida do Pitágoras ela de certa forma, envolvida por uma série de mitos e lendas. Então, muitos dos alunos ali de Pitágoras, e muito tempo depois, acabaram espalhando assim, certas informações, certas lendas sobre o caráter assim, do Pitágoras. Por exemplo, tinha alguns pensadores ali que afirmavam que o Pitágoras ele era quase, digamos assim, um nume, quase uma divindade viva, certo? Algumas pessoas até falavam que o Pitágoras não pisava no chão, que ele flutuava, porque o chão era uma coisa impura, onde uma pessoa como Pitágoras jamais poderia pisar, porque Pitágoras é sagrado demais. Então tem uma série de lendas aí sobre a vida do Pitágoras, até sobre a morte do Pitágoras. Parece que o prédio onde ele estava, onde ele tinha a escola pitagórica, foi incendiado, e parece que, segundo as lendas, ele teria escapado desse incêndio, porque os discípulos do Pitágoras teriam se jogado no chão ali, permitindo que o Pitágoras passasse por cima dos corpos dos discípulos até encontrar a saída e sair do incêndio, tá? Mas saber o que é verdade ou não dentro dessas histórias aí é um pouco complicado. Então, o que sabemos ali do Pitágoras, né? O nome do pai dele se chamava Mnesarco. Sabemos que ele nasceu em Samos também, tá? E parece que ele foi discípulo, né, de dois pensadores ali, o Ferécides de Ciro e o Anaximandro de Mileto. Ferécides de Ciro nós falamos, se eu não me engano, na nossa terceira aula, que foi justamente sobre a questão da mitologia, dos mitos, das religiões órficas, da religião dos mistérios, porque o Ferécides de Ciro parece que foi um dos primeiros autores a tratar assim da origem do cosmos, da origem do mundo, do universo, embora ele tenha dado uma resposta mitológica. Para ele, o princípio de tudo era Zeus. Zeus é o princípio de todas as coisas, tá? Então, a explicação sobre a origem do mundo recai aí ao mito, à mitologia. E o Anaximandro de Mileto foi aquele pensador que nós vimos ali na escola jônica há umas 2, 3 aulas atrás, e o Anaximandro trata do apeiron, que o princípio da realidade, o princípio do real é determinado pelo apeiron, que seria o infinito.
O Pitágoras, ele herda, digamos assim, essas questões lá da escola jônica sobre o princípio do mundo, sobre o princípio do universo, embora o Pitágoras vai tratar de forma diferente. Para Pitágoras, a origem do mundo não se encontra num elemento material, nem na água, nem no fogo, nem na terra, nem em nada, mas se encontra no próprio número. Outras informações também que se sabe é que provavelmente o Pitágoras teria viajado pelo Egito e também em alguns países do Oriente. Em relação aos países do Oriente, é difícil dizer, mas algumas pessoas afirmam ali que ele foi para a Pérsia, que ele foi para a Índia, que ele foi para diversos lugares, além do Egito também. Tá? Então é muito difícil ali realmente saber onde esteve o Pitágoras. Tá? Mas existem vários relatos e não se sabe até onde esses relatos também são verdadeiros. E daí o Pitágoras teria fundado na cidade de Crotona uma escola de caráter religioso e político. Então essa escola pitagórica, ela ficou famosa também porque Pitágoras, digamos assim, ele regia a escola e era uma disciplina muito rigorosa, que os discípulos daquela escola viviam, certo? Então, isso também, de certa forma, deu uma aura diferente ali para a figura do Pitágoras. Eles tinham restrições em relação ao sexo, em relação à alimentação, em relação à música, em relação à roupa, em relação a um monte de coisa. Era uma escola assim, de caráter religioso, no sentido de que eles não podiam fazer uma série de coisas ali, tá? Até por causa da concepção dos pitagóricos, que é uma concepção pessimista em relação ao corpo, mas isso a gente vai ver mais para frente. Em relação ao caráter político da escola do Pitágoras, parece que a escola pitagórica, Pitágoras, defendia uma forma de governo aristocrática, e até parece que foi esse o motivo que as pessoas incendiaram, digamos assim, a escola do Pitágoras. Por quê? Porque parece que na cidade onde ele tinha a escola pitagórica, algumas pessoas lá conseguiram instituir a democracia, mas os pitagóricos parece que eram contra a democracia. E daí, essas pessoas ali que defendiam a democracia ficaram irritadas e ficaram com medo também de Pitágoras tentar, de certa forma, assumir a cidade, se tornar um tirano, depois, etc. E acabaram animando o ânimo assim, do povo para tacar fogo na escola do Pitágoras, né, para que eles, de certa forma, desaparecessem, tá? Então, parece que o modelo político ali defendido pelos pitagóricos era a aristocracia. Então, a lenda apresenta o Pitágoras como um profeta e operador de milagres. Por incrível que pareça, vocês lembram que o Pitágoras é conhecido pelo Teorema de Pitágoras, lá sobre a questão de você medir a área, medir os lados de um triângulo retângulo, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Tá? Isso aí é atribuído ao Pitágoras. Mas, por incrível que pareça, o Pitágoras não ficou famoso pela matemática que ele desenvolveu, ele ficou famoso mais como um profeta, como um ser divino e como uma pessoa que fazia milagres. Então, se espalhou uma série de lendas aí sobre a vida do Pitágoras. A sua doutrina foi transmitida diretamente pelo deus Apolo, através da sacerdotisa de Delfos, Temistocleia. Então, foi mais ou menos assim. Parece que, né, contam as lendas que a doutrina de Pitágoras, ela foi transmitida pelo deus Apolo justamente por essa sacerdotisa, tá? Então essa sacerdotisa teria, de certa forma, feito, digamos assim, a previsão das teorias, das ideias do Pitágoras, justamente através ali do deus Apolo. Parece que seria o deus Apolo quem ditou, digamos assim, as teorias e as ideias do Pitágoras. É claro que isso também faz parte da lenda. Né? E é provável que não tenha escrito obra alguma. Parece que Pitágoras talvez não tenha escrito absolutamente nada. Mas o que é interessante notar é que existem vários escritos que são atribuídos a ele, que provavelmente foram escritos ali pelos seus discípulos, pelos pitagóricos. Então, é difícil separar o que é de Pitágoras do que é do pitagorismo. É difícil saber o que é realmente ideia do Pitágoras e o que é ideia dos seus discípulos, que publicaram, desenvolveram ideias ali sobre o nome do Pitágoras. A única coisa, assim, que parece que tem uma certa uma certeza, digamos assim, sobre as ideias do Pitágoras, é a sua doutrina sobre a sobrevivência da alma após a morte do corpo e a transmigração dessa alma a outros corpos, né? Parece que isso também pode ser atribuído ao Pitágoras. Então, Pitágoras, ele acreditava que existe a alma e existe o corpo. O corpo morre e a alma, de certa forma, ela
sobrevive ao corpo, a alma sobrevive ao corpo. O Pitágoras parece que herda isso tanto das tradições lá do Antigo Egito, também como das tradições órficas. Isso aqui também é muito próximo do budismo, da filosofia budista, e também do hinduísmo, lá que são, a filosofia e o budismo são lá da Índia, certo? É bem parecido, é bem próximo. O Pitágoras traz a ideia de que, né, o corpo seria a prisão da alma. O corpo é uma coisa ruim, e a alma, de certa forma, por um castigo, numa divindade, está presa dentro do corpo. E é através, digamos assim, de uma purificação do corpo que essa alma pode ser livre. Se o homem não consegue purificar o corpo durante a sua existência, sua vida, essa alma vai ficar reencarnando. É isso que é a transmigração das almas, não é? Então a alma, quando se separa do corpo, ou ela pode ir, digamos assim, para o eterno, para o infinito, para Deus e ficar lá eternamente, ou se o corpo tiver pecado, se o corpo não for puro, a alma volta para a Terra e continua habitando nesse corpo, né, nesses corpos. Isso aí é muito próximo do budismo, muito próximo do hinduísmo também, tá? Mas essa é uma ideia aí que o Pitágoras traz mais aí do ponto de vista religioso. Então o corpo seria a prisão da alma, onde a divindade encerrou como castigo. E a única forma de se livrar desse castigo, dessa culpa, é purificando o corpo. E para Pitágoras, a purificação vem através do conhecimento e da ciência. Quando você descobre a verdade, quando você avança teu conhecimento, tua sabedoria, você está purificando o corpo, porque você está vendo o mundo como ele é de verdade, tá bom? Bem interessante essa ideia, bem legal. Diferente, por exemplo, lá do budismo ou do hinduísmo. Tanto para o budismo quanto para o hinduísmo, sim, de maneira geral. Embora existam correntes dentro do budismo e do hinduísmo, a única maneira de se livrar dessa reencarnação da alma seria justamente não, digamos assim, não tendo um karma. O karma é aquilo que faz com que a alma caia de novo em algum corpo, caia, digamos assim, em alguma forma de existência, mas se livrando desse karma, a alma fica livre, de certa forma, para não retornar mais para essa existência, onde a existência é sofrimento. Mas isso também é uma outra história. Então a alma pode se purificar através da vida corpórea, tendo como recompensa a liberdade dessa prisão. Tá? Então, se o homem conseguir se purificar durante a vida, buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, não, digamos assim, satisfazer apenas os prazeres do corpo, a alma ela vai se livrar dessa prisão e ela vai embora para o infinito, num reino ali de felicidade e alegria, digamos assim. Tá? Então, caso não haja purificação, a alma transmigra após a morte, indo residir em outro corpo, tá? Então, se o homem não conseguir se purificar, essa alma, depois da morte, vai voltar para outro corpo, e aí a história vai começar tudo de novo. Estando dentro dessa vida, obviamente, o homem sofre. E a alma também, porque sua alma está presa. Certo? Então, essa é a grande ideia, pessoal, aí, sobre a doutrina, as ideias aí de Pitágoras, tá bom? Essa é só uma primeira aula, pessoal, sobre a vida do Pitágoras. Eu trouxe aqui uma ideia, mais ou menos para vocês entenderem aí essa questão das lendas, do mito, em relação ao pensador Pitágoras, filósofo e matemático. Mas nas próximas aulas, vou tratar especificamente sobre as teorias filosóficas do Pitágoras. Como, por exemplo, ele, como um filósofo ali do período cosmológico, também se questionou qual a origem do mundo e qual a origem do universo. E a resposta do Pitágoras é: a origem do mundo reside no número. Mas a gente vai ver isso com mais calma ali nas próximas aulas, tá bom? Então, resumão da aula de hoje, tá? A aula de hoje a gente falou um pouco sobre Pitágoras. Difícil saber mais ou menos ao certo o que é a vida do Pitágoras, porque é envolto em lendas e em mitos. Sabe-se que ele teria desenvolvido o teorema de Pitágoras, né, aquele famoso teorema para medir os lados de um triângulo, muito utilizado na matemática, na física, na química, tá? E também sabe-se da questão da criação da escola pitagórica, uma escola que seguia preceitos religiosos bem rigorosos. Eles não podiam comer carne, beber leite, nada que fosse, digamos assim, de origem animal, nada que tivesse vida. Tá bom? Então essa é a ideia aí sobre a vida do Pitágoras. Continuamos na próxima aula e vamos trazer mais ideias sobre a escola pitagórica.